Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, mais um episódio aqui do Pod Direito ao Ponto. Hoje, eu e Marcela, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe de melhor quando a gente tá juntas, que é tratar de temas polêmicos aí pra advocacia. E aí, Marcela, qual é o tema de hoje? Eu não sou polêmica. A gente sempre aborda os temas polêmicos aqui. Vamos lá. O tema de hoje, a gente vai trazer, né, aqui uma conversa, como vocês sabem, a gente conversa realmente como se ninguém tivesse filmando a gente, sobre ser generalista, ser especialista, como a gente pode escalonar na advocacia. Eu amo esse tema, Marcela. E como a gente estava falando antes de começar aqui o episódio, e é sempre uma polêmica falar sobre isso, mas eu falo. Eu não sou uma pessoa que eu gosto, assim, eu não gosto de treta, não. Mas eu também não dispenso falar o que eu penso. E a gente estava conversando antes de começar o episódio que eu sempre acho que a advocacia é uma das profissões mais rentáveis que tem. E quando eu falo até isso no Instagram, o pessoal chega pra mim e fala: ah, não, isso não é verdade. Meu sobrinho é advogado de escritório, ganha R$2.000 no mês, e meu primo é médico e ganha 20 mil. Mas entenda, quando a gente fala de advocacia, comparado com outras profissões que são muito rentáveis também, como medicina, engenharia, etc., a gente está falando que o médico, ou muitas vezes outras profissões, eles precisam estar de corpo presente ali para fazer o papel deles. Ou seja, ele vai trabalhar 8, 10, 12 horas, muitas vezes em plantões muito sacrificantes, enquanto o advogado, muitas vezes com 1, 2 ou 3 teses que ele advogue, ele já consegue ganhar muito mais dinheiro e consegue ainda delegar grande parte aí da estrutura que ele precisa. Então, eu não consigo imaginar, e eu falo isso com muita verdade para vocês, uma profissão que seja mais rentável e que permita uma qualidade de vida melhor do que a advocacia. E se você, advogado, não entendeu isso, talvez você não esteja entendendo ainda como funciona o mundo da advocacia. O digital, né, assim, a tecnologia veio para ajudar muito o advogado. O PJE, a gente passa perrengue, passa muito perrengue, mas hoje a gente tem acesso ao país inteiro, o que, querendo ou não, já facilita tanto a própria questão da prospecção de clientes, como a nossa, assim, conseguir estar em casa trabalhando, estar sentado. Imagina o quanto facilitou, né, a vinda do PJE, de não ir protocolar fisicamente, de estar indo tirar foto, né? Lembra que tirava foto dos autos e aí você tinha que passar para o computador. Então, assim, veio tudo para facilitar muito, otimizar muito o tempo da gente e que a gente justamente consegue aí ter não mais tantas essas horas exigidas para estar ali trabalhando. Eu acho que esse é um primeiro ponto que, assim, fez com que faz, na verdade, não é que faz todos os dias com que a advocacia realmente, assim, se diferencie dessas outras profissões nesse sentido de não precisar estar 15, 20 horas de corpo presente para conseguir tirar ali, digamos, aquele mesmo dinheiro que outras profissões. Eu me lembrei muito aqui, eu fiquei na lembrança quando eu era estagiária. Você devia estar indo no Jardim 3. Não, mas... eu estagiei tirando foto também. E aí a gente ia fazer, tinha um programa, não vou dizer qual é o escritório, mas talvez algumas pessoas reconheçam. Tinha um programa que era CID, que se chamava, que era tipo uma diligência externa em um dia por semana. O escritório hoje em dia ele é gigante, foi uma experiência incrível, eu sempre falo. Mas na época ele era um escritório médio, mas aí cada estagiário, tinha muitos estagiários, ia pro fórum um dia e a gente ia, tipo, basicamente se estapear pela câmera digital. Tipo assim, hoje é meu CID, cadê a câmera digital? Vai pegar lá atrás, no apoio e tal. Não, mas hoje é meu CID. Não, mas eu também tenho que ir pro fórum, não sei onde, tirar... Era aquela confusão atrás da câmera digital. Até porque nem o celular, isso era o quê? 2010, 2011. Nem os celulares, as fotos eram de tanta qualidade. Ainda tinha que baixar para o computador, né? Porque quem é que ficava além dos autos no celular? No celular, não, na câmera digital, né? Não, o meu já foi no celular. Assim, quando a gente ia tirar foto, já era no celular, mas assim, baixa para o computador. Então, assim, eu acho que facilitou muito essa questão, assim, de horas de trabalho, sabe? Demais. Eu acho, assim, que quando eu comecei, né, que em 2013 ia advogar, e aí essa é uma das pautas que a gente queria abordar aqui, né, generalista, especialista, eu comecei interessada em passar no concurso e ganhar um dinheirinho advogando enquanto eu estava ali estudando para concurso. E aí, velho, eu fazia de absolutamente tudo. E eu acho que foi bom, né? Eu acho que o Instagram, ele criou, assim, um mito gigantesco de que você é especialista e você só pode fazer aquilo quando é um conforto para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que conseguem ganhar muito bem trabalhando só uma tese,
Mas que quando você não consegue ganhar bem, tem muitas teses que você consegue colocar como produto juntos na sua advocacia. Então, não necessariamente você vai ser o advogado de uma tese só. Eu vejo até em família o pessoal falando muito sobre... Hoje em dia eu faço pouco volume em família, né? Eu acho que o direito de família, ele consome muito o emocional, assim, do advogado. É até bom dizer aqui, que eu acho que talvez muita gente não saiba, a gente também não só atua com direito da saúde, a gente faz direito de família, sucessões, enfim. Tem esse direito outro médico, nicho. com certeza. E agrega, é muito Lógico. legal, assim, principalmente você consegue vender outras teses para o mesmo cliente, facilita demais. Mas quando eu comecei, que eu era tipo, extremamente generalista, eu conseguia ver, por exemplo, meu sonho era trabalho, né? Era magistratura do trabalho, mas advogar em trabalhista. Eu amava defender os interesses do trabalhador, né? Do reclamante. Eu me realizava com aquilo, só que você vai sendo generalista e aí você vai vendo o que é que também não funciona tão bem. E não é nem só a questão financeira, mas, por exemplo, direito de trabalho. Era muita audiência, eu não estava tão disposta assim, a instrução era muito cansativa, atrasava, eu ficava... Pô, sério, eu tenho que passar por tudo isso só para defender o interesse do reclamante, tá ligado? E você vai passando por situações que vão, na vida que você quer ter, você vai vendo se encaixa ou não. Isso. E, assim, vamos lá. Eu já não comecei assim tão generalista, porque, como vocês sabem, gente, eu estudava para concurso também, mas eu era daquela que era só concurso e pronto. Eu dizia que... Gente, eu sou concurseira, eu não sou advogada. Eu sempre fui advogada, né? Então, até veio também uma própria transição, assim, de carreira, né? Digamos assim. Na minha mente, inclusive, quando eu comecei a advocacia. E aí eu já comecei realmente no próprio nicho aí de saúde, família e sucessões. Agora, o que é que eu posso falar sobre generalista, especialista, na minha prática? Eu, Marcela, eu tenho, digamos assim, uma gestão de escritório em termos de prospecção de uma tese específica, certo? Que, como vocês sabem, eu trago muito a pauta de reajuste. Realmente é uma meta minha ser lembrada como referência na área de reajuste, mas isso não quer dizer que eu não trabalhe com as outras áreas que o direito da saúde também envolve, e também não só o direito da saúde, família, sucessões. Faço, sim, um trabalho de prospecção e de uma marca pessoal nesse sentido, de, assim, especialista em reajuste, né, que é o que eu também sou, mas eu não, assim, fecho barreiras, né? Não, fechar barreiras... Tá certo. Tá certo, né? Tá. Não, colocar barreiras, gente. Eu não coloco barreiras... enfim, gente, Dava vocês certo, entenderam. fechar barreira dava certo Eu também. não coloco barreiras em outras áreas para só me, assim, fechar na bolha de reajuste. Então, obviamente, eu acho que a gente está num momento muito bom da tese, então é trabalhar a tese enquanto, sim, ela vive um momento muito bom, e também ir, né, trabalhando nas outras áreas, mas fazer um trabalho assim mais voltado para reajuste, digamos, falando aqui de especialista generalista. Eu gosto muito, assim, de pensar em reajuste ou como porta de entrada, né, que é como a gente faz, a porta de entrada do cliente, e aí você pode trabalhar outras teses, até porque tem muita tese, isso é bem sincera, né, que são teses fáceis. Então, assim, mesmo que você não seja um especialista, você ou faz uma parceria ou você estuda e com responsabilidade você consegue abranger aquela outra área que seu cliente está precisando, e aí você não precisa delegar esse cliente para outra pessoa e para outro escritório, mas você consegue trabalhar, além da própria área de reajuste nesse caso, você consegue trabalhar demandas que vão aparecendo naqueles clientes. E é um cliente que já confia em você. Então, eu acho que a internet ela trouxe isso de especialista, mas que as pessoas levaram a sério demais, sabe? Tipo, sou especialista, aparece demais. A pessoa fala assim, não, eu sou especialista em direito de trabalho. Mas tá ganhando quanto? Não consigo ganhar bem ainda não. Eu tô ganhando uma porcaria, mas eu só faço direito de trabalho. Então, velho, se tu tá insistindo numa coisa que não está dando certo, você tá deixando de olhar outras oportunidades que talvez no mundo real as pessoas precisassem. Talvez até as pessoas que já te conhecem. Sim. E, assim, é muito real, gente. Quando o cliente, ele fideliza, né? Eu digo que o sucesso do cliente, ele é a minha base, o meu pilar, o meu propósito dentro do escritório. Por quê? Além, obviamente, de eu prestar um serviço técnico de excelência, o sucesso dele, tanto nos termos técnicos quanto na jornada que ele seguiu comigo,
ele traz absolutamente tudo para o escritório. Ele me traz um cliente feliz, ele traz justamente um cliente que quer comprar novas teses, ele traz um cliente que, mesmo eu não tendo, digamos assim, a expertise de outras áreas, ele acredita em parceiros meus, então você consegue, assim, fidelizar o cliente. Quando ele está fidelizado, ele é incrível, mas lógico que isso vem muito de um trabalho técnico e também um trabalho de gestão e de ali contato com o cliente. Mas é exatamente o exemplo claro que eu quero trazer para vocês, que foi o que Iris falou. Em tradução, veja, entre um cliente de reajuste. Esse cliente, muitas vezes, ele vai ter problemas de negativo com o plano de saúde. Essa é uma realidade cada vez mais constante. Então, se você prestou um bom trabalho, se você teve, né, manejou aquela jornada do cliente ali para que ele se fidelize a você, você vai justamente vender ali a negativa para ele, porque vai acontecer em algum momento. Às vezes ele está passando por um problema no banco e pergunta se você implora para você fazer, né? Às vezes também ele tem um problema, alguém morreu, precisa fazer um inventário. Então, ali também tem uma outra área. E é isso que a gente quer dizer, gente. Não só é fazer reajuste, entende? Tem todas essas outras áreas que também você consegue abarcar no cliente, digamos assim, porque ele lhe fideliza. Agora, óbvio, com muita responsabilidade, porque também não adianta se aventurar onde você não sabe, né? Onde não tem expertise. Mas aí é quando a gente traz também a base desse episódio, que é a advocacia escalando, né? Ela se torna muito rentável porque você consegue ter parceiros com expertise que você não tem, você consegue ter até um sócio, né? Alguém que consegue manejar uma área, e você consegue, veja, você já tem um leque de cliente que está precisando desse problema. O que é que você vai fazer? Né? Eu gosto muito de pensar nisso, Marcela, principalmente quando eu penso em vendas, né? Em vendas na advocacia, em você prospectar novos clientes. E você, principalmente a gente tem, em qualquer área que você for vender qualquer coisa, produto ou serviço, você vai ter uma base de novos clientes que você precisa atingir e tem a base de clientes fidelizados que já confiam em você. E é muito comprovado que é muito mais fácil a pessoa te contratar a segunda vez, quando ele está já satisfeito com o seu serviço, do que um novo cliente te contratar a primeira vez. Então, se você trabalha mais de uma tese, e aí eu sou geralmente contra a ideia do super especialista que só faz uma única coisa. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar a base que ele já tem de cliente satisfeito. Então, ele perde uma oportunidade de vendas. É claro que a gente não consegue trabalhar, ninguém vai conseguir trabalhar todas as áreas, todas as teses o tempo inteiro. Mas alguém que trabalha, vamos supor, direito da saúde, como a gente faz, reajuste, negativa, consegue, com muita tranquilidade, abarcar talvez uma ou duas outras teses, outras áreas, como família, associações, ainda que muitas vezes não seja pessoalmente. Não estou nem falando de indicar para parceiro, mas de repente, o que a gente está falando hoje no almoço, de repente você contrata uma pessoa, você está vendo que uma demanda está crescendo demais, você não entende, você contrata uma pessoa que é especialista naquilo. E traz para o seu escritório junto com aquela pessoa. E assim, um ponto também em relação a isso vamos lá, a gente está aqui, digamos assim, conseguindo abarcar algumas áreas, né? Tem a área de saúde e tem a área de família. Na minha visão, que eu sou muito pé no chão, eu não consigo ter medo de uma mudança de um entendimento, entende? Porque, assim, lógico que se eu trabalho apenas uma única coisa... Eu nem acho que reajuste é um exemplo disso, porque reajuste, para quem não sabe, existem várias normas e vários regramentos. Então, se suspende não atinge outros. Se tem uma mudança de entendimento em não atinge outros. Eu acho que para acabar mesmo com o reajuste seria uma coisa muito, assim, surreal. De muitas mudanças. Muitos anos de uma mudança de entendimento. Que, assim, não acredito que vai deixar de haver abusividade também das operadoras. Enfim, já estou aqui mudando a pauta. Mas voltando para a pauta... se você só trabalha, vamos lá. Eu só trabalho, eu sou especialista em reajuste de plano individual. Vem uma mudança de entendimento, ele acaba, né? Então, assim, você... É muito bom ser muito especialista, é muito bom saber muito de uma coisa, mas você pode saber muito também de outras coisas. E aí ficar, inclusive, numa situação mais de uma segurança, né? Porque eu tenho 28 anos, eu não tenho como pensar que até eu ter, vamos lá, 90 anos, tá, gente? Que eu vou viver muito...
esse entendimento vai ser até lá, né? Faltam muitos anos. Então, que segurança tem da gente pensar no ordenamento jurídico daqui a 30 anos? Eu vivi muito isso, não foi com atraso de obra. Acho que tu sabe essa história. Quando eu comecei a advogar, eu era generalista, fazia muitas áreas. E aí, na época, isso era 2013, 2014, a gente tinha uma promessa que era a tese de atraso de obra. E aí, você pegava os aluguéis e somava com a cláusula penal, e aí os honorários eram muito bons, e os clientes indicavam com muita facilidade, porque como atrasava o empreendimento inteiro, eles eram vizinhos, conheciam, enfim. Resumindo, eu ajuizei umas 300 ações dessas, era uma grande promessa. Cobrando muito pouco inicial. No começo não era nada, depois começou a ser uns R$300 na época. Depois aumentou um pouco, mas era uma miséria, assim, que eu cobrava inicial. E a promessa era um dos honorários finais, que ia dar 20, 30 mil cada ação. Resumindo, o STJ suspendeu. Aí ficou uns 3 anos suspenso. Isso eu sustentando a ação, porque afinal eu mal tinha cobrado honorários iniciais. Ele suspendeu, julgou depois, é o tema 970 e 971 do STJ, julgou ambos, me lascou no julgamento, porque ele disse que não acumulava mais aluguéis com cláusula penal. Quando terminou o julgamento, que as ações voltaram a tramitar, as empresas, já era outro momento no mercado imobiliário, e acho que isso o STJ julgou em 2016, aí era outro momento, as empresas já estavam muito mal, e aí entraram em recuperação judicial. Resumindo, eu suei para receber, ainda tenho, acho que pelo menos umas 100 ações de atraso de obra, mas quem começou, inclusive, antes de mim, eu estava até conversando com uma amiga minha no Instagram, ela advogou, ela recebeu muito, porque ela conseguiu aproveitar antes de eu me tocar. E a gente não se conhecia na época, né? Mas ela disse, Iris, eu comecei 2, 3 anos antes de tu, e eu recebi muito, porque o STJ não tinha ainda pacificado a tese, cumulava tudo, a empresa não estava em recuperação judicial, a tese não foi suspensa e eu conseguia ganhar muito bem. Resumindo, você está no momento certo, na hora certa, na tese certa, faz toda a diferença do mundo. E foi o que a gente estava falando, vindo para cá, gente. Há tempo para tudo, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo... A mulher tem um tempo também de, digamos assim, gestar. Não estou dizendo aqui qual é a idade certa, mas existe um tempo, ela não vai conseguir gestar com 60 anos, né? Então, você aproveitar o tempo das coisas, né? A gente tá num time certo para cada situação. Essa frase é linda, mas eu sempre falo assim, surfar a onda enquanto a onda está existindo. Então, você consegue pegar cada onda que vem acontecendo. E, às vezes, você quando tem esse olhar, né? Eu acho que o que me ajudou muito na advocacia, em pouco tempo, a me destacar, foi ter um olhar realmente empreendedora, que ali eu me descobri que eu acho que estava adormecido em mim. Assim, de vendas, de empreender, de prospecção. Eu acho, tem tudo a ver contigo. Eu tenho acho muito, que esse e destaque, depois... É isso, assim, foi uma descoberta real. Mas você já está, assim, enxergando que se tem uma coisa aqui que está, né, sendo financeiramente rentável, está sendo bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu digo logo, eu vou estudar sobre isso, vou aprender, porque todo mundo pode aprender, né? Eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, vou aprender, vou encontrar alguém também que entenda e a gente vai moer isso aqui. Então, essa é a visão também empreendedora. Eu acho que quando a gente se limita muito, assim, numa visão de uma única coisa, de uma única tese, a gente não consegue nem escalonar, nem pensar num futuro, que ele vai existir, né? Ele vai existir, e nem ampliar. Se, lógico, você está confortável na sua situação de que está querendo viver só isso mesmo, perfeito, né? Cada um com sua escolha. Mas se você pensa em empreender, em crescer o seu negócio, essa visão precisa ir tomar uma outra proporção ou um outro caminho. E a gente tem falado muito, né, em quem está advogando, em advocacia em produto, né? Em reajuste foi exatamente esse caminho que eu segui. Em 2017, quando minha primeira ação de reajuste deu certo, e aí era muito rara, assim, era uma ou outra. Quando a primeira deu certo, eu disse, espera aí, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso. Em uma ação eu tirei sei lá quanto. Se eu ajuizar 10 ações, vai ficar ótimo a minha vida. E aí eu comecei em 2018 a ajuizar um monte de ações. E desde 2018 que eu trabalho autoridade, né, no tema de reajuste, e somo com experiência já de tantos anos aí advogando nessa tese. Mas tem que estar sempre atento, em você aprender novas teses, né? Porque desde que eu comecei a advogar tinha tido a suspensão recente nos temas individuais familiares antigos, né? Pelo STJ, que é o 952. Depois teve o reajuste faixa etária, outra suspensão. Então, se eu trabalhasse em uma tese só, depois teve a suspensão do tema 1016.
Se eu trabalhasse só uma tese, ia ser aquele momento de desespero, como foi quando eu advogava atraso de obra. Mas eu acho que uma boa saída para isso, voltando para o que tu estava falando, é você diversificar, mas de repente diversificar por produtos. Então, tipo, diversificar por produtos como, vou trabalhar a tese de reajuste, é um produto, a outra é erro médico, a outra tese é negativa e a outra é alimentos em direito de família. Então, você não precisa nem necessariamente ser na mesma área. Então, não precisa ser tudo em saúde. Pode ser, por exemplo, reembolso é uma tese que antes eu trabalhava bem mais, hoje em dia eu trabalho menos, porque é um direito que já está mais complicado, o tribunal tem visto com muita cautela, a questão de prova é muito complicada em saúde, né? Na questão de reembolso, de rede credenciada, se tem, se não tem, se é urgência, emergência, enfim. São muitos dilemas ali em reembolso. Então, valores baixos, você já fica mais atento se vale a pena trazer esse cliente para a base ou não. Mas você consegue não ser especialista. Ou seja, eu sou contra a pessoa ser super especialista, mas sou muito a favor de você advogar produtos na advocacia em áreas que você entenda que as pessoas ao seu redor precisam, sabe? Isso, eu concordo muito, assim, como eu disse, eu não sou contra também, eu sou super especialista, eu sou especialista em reajuste de planos individuais contratados até tal ano. Não, gente, isso é um recorte muito grande, né? Então, acho que sim, assim, lógico que você não tem como ser um super generalista, não tem como você ter uma expertise, né, prática, real, de todas as áreas, não tem. Como eu digo, a gente não opera o joelho com um neurologista, né? Então, a gente não vai procurar, digamos assim, um advogado criminal para fazer uma ação de reajuste. Ela precisa de uma pessoa especialista, até porque é uma matéria difícil. Agora, não quer dizer que essa pessoa que é especialista em reajuste, ela não consiga também saber escalonar outras teses. E eu sempre falo na minha mentoria que, juro, cada tese, vou repetir 10 vezes, é um produto na sua loja. Negativa de home care é um produto. Negativa de internamento ali na urgência é outro produto. Negativa de Clexane é outro produto. Negativa da cirurgia robótica é outro produto. Cada um é um produto e quando você enxerga dessa forma, você consegue inclusive enxergar quem vai comprar o seu produto. Se a gente pensar que ele está ali numa vitrine de uma loja, digamos assim, se você enxerga cada tese como um produto da sua loja. Então, reajuste de plano de saúde antigo é um produto. Alimentos é um produto. Um inventário extrajudicial é outro produto. Então, assim, são vários produtos que você não precisa ser um super especialista e você, obviamente, nem será, né, um generalista. Não quer dizer que você não tenha aí a expertise desses produtos. Agora, você precisa entender cada produto, até para você entender, pode ser até uma pauta de um outro episódio, a questão da prospecção, para você entender quem compra, onde você prospecta cada produto desse, cada tese dessa, e com isso você escalona. E você ter vários produtos ainda, Marcela, ajuda ao mesmo cliente conseguir adquirir vários produtos. Porque se você trabalha em reajuste, esse cliente de reajuste, por exemplo, ele não vai te procurar para reajuste de novo. Afinal, ele já passou por isso, já teve uma ação judicial, e a ação judicial você só ajuiza uma vez em cada tese. Então, se você escolheu errado o seu advogado de reajuste, sinto muito, você não vai ter outra oportunidade de rever aquela ação que já transitou em julgado se foi improcedente. Mas se esse mesmo cliente que lhe contratou em reajuste, ele pode, vendo os outros produtos, contratar você em outras áreas. E aí é muito mais fácil, como a gente falou no começo do episódio, você vender uma segunda tese para o cliente que ele já está feliz com o seu trabalho. Ele está feliz e fidelizado. Como, assim, um grande exemplo, a gente teve um cliente, lembra que ele chegou com a negativa de um medicamento, a gente já vendeu mais 2 produtos a ele. No final, a gente já vendeu 3 produtos, já foram 3. O primeiro foi um reembolso, na verdade, que ele chegou a pagar. Depois foi um outro medicamento que ele precisou. E agora, a ação de reajuste. Então, assim, também não só entra por reajuste, né? Vocês também podem entender, gente, que quando chega um cliente de negativa, você consegue fazer uma análise de uma possível abusividade no reajuste. Então, assim, não só enxerga esse cliente chegando com uma única finalidade, né? Existem outras teses a ser vendidas para esse cliente, porque, na verdade, não é que você vai estar ali, tipo, tentando vender, não é isso.
é que ele vai precisar, né? Ele vai precisar dessas teses também, porque vai acontecer esse mesmo fato gerador, digamos assim. E esse conteúdo informativo, inclusive, que se produz em Instagram, né? Que a gente gravou outro episódio falando sobre isso, é muito... Veja, uma coisa que eu sempre faço é adicionar meu cliente no Instagram. A pessoa, mas não é ruim, ele vai ver lá a tua vida pessoal, tudo descabelado, dormindo, correndo pela casa. Eu falei, não é ruim, não me importa que ele veja minha vida. Posso estar feia? Posso estar derrotada? Posso estar, mas não importa que ele veja a minha vida real acontecendo. O que importa é que ele vai ver todos os dias a pessoa que eu sou na vida real. E, além disso, o que é que mais eu faço que não seja aquela área que ele me contratou. Então, é muito comum para mim adicionar cliente em rede social. Até porque o próprio Instagram, ele já coloca como sugestão, chega, né? Porque... É muito importante, assim, a conclusão, né, dessa tua fala não adianta também você fazer aí, ter essas teses que você trabalha, essas pessoas não sabem, né? Então, assim, o cliente, ele não vai conseguir comprar novamente uma tese sua, né, ali com que você trabalha, se ele não sabe que você trabalha com isso. Então, você precisa aí também ter esse trabalho de informar, digamos assim. Eu acho que uma conclusão aí, Marcela, para esse episódio seria assim... A gente passou por uma fase de generalista, você talvez não tenha acompanhado tanto, não é uma piada, tá? Mas não assim, em 2013, 2014, todo mundo queria advogar tudo e achava que ia dar tudo certo. E o judiciário também, eu acho que ele estreitou muito mais, fizeram várias específicas, enfim, várias coisas aconteceram de relevante. E os próprios juízes se especializaram mais em demandas repetitivas, enfim. Depois a gente viveu a fase do super especialista, que a pessoa fazia só uma coisa, e a gente foi vendo que a qualquer momento... essa uma coisa só podia não dar certo. Seja porque você não está conseguindo vender essa tese, não está conseguindo prosperar, seja porque, como a gente estava falando, pode ter receio que a tese venha a ser suspensa, ou a STJ muda o entendimento. Então, você trabalhar com produtos na advocacia seria uma conclusão aí lógica para quem quer tá com o pé no chão, quem quer viver a realidade, vender produtos para o mesmo cliente, produtos diferentes para o mesmo cliente, já que você não consegue vender o mesmo, sem estar aí dependendo com receio de mudança de entendimento ou de suspensão de tema, né? Isso, quem de fato quer empreender, crescer o seu negócio, né? Porque também quando a gente vê a advocacia como um empreendimento nosso, muda o insight, muda a nossa visão no jogo, digamos assim. Não que isso seja cometer crimes e ilegalidades, tá, gente? Porque, assim... Para concluir mesmo agora, pessoal, esse episódio, muita gente, quando a gente fala de prospectar, de ver a advocacia como um empreendimento, ver a advocacia como um negócio, ver o seu trabalho, né, como uma própria empresa, a galera acha que é, assim... Captação ilícita, que não pode fazer isso. Panfletagem, né? Coisas assim erradas. E não é, gente. Você precisa, na real, enxergar a situação dessa forma para você crescer, né? Eu acho que quem não tem essa visão é que realmente fica... Que precisa de meios ilícitos aí, né? Pra exatamente. Tanto precisa como para, né? Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. Ative o sininho, se inscreva no canal, comente, compartilhe e sigam a gente nas redes sociais. @poddireitoalponto, @erisnovaes.adv e @Marcela Anes. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.